Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos aqui dar prosseguimento aqui aos trabalhos do dia. Me chamo Diego Martins, falo aqui da Universidade de Fortaleza, Unifor, horário aqui do Brasil são 15 horas, e para mim é uma satisfação estar moderando aqui esse terceiro painel que trata aqui exatamente, né, do segundo Juristec. E esse terceiro painel vem aqui tratar sobre a inteligência artificial, governança e administração pública. O primeiro momento que nós temos agora como das apresentações trata do sistema de entradas e saídas e regularização de estrangeiros pela via do trabalho em Portugal, dois ordenamentos em conflito. Esse primeiro momento é pelo Emelim de Oliveira, ele é da Nova School of Law de Portugal. Acredito que o Emelim aqui já se encontra aqui Sim, presente. já cá estou. E só aqui para iniciar mesmo os trabalhos e dizer que como vai ser a nossa exposição, cada expositor vai dispor, cada duplo, na verdade, que vai apresentar, vai dispor entre 10 e 15 minutos. Claro que a depender dos debates, a gente pode esticar um momento ou outro e depois abre para debate, seja do público, seja dos demais expositores que aqui estão presentes. Tudo bem? Emelim já se encontra aí, não é? Já? Emelim e Isa Antônio, é isso? Eu sou Isa António, estou aqui, E eu, presente. e eu sou a Emeline, também já estou. Ótimo. Emelim vai falar do sistema de entradas e saídas e regularização de estrangeiros pela via do trabalho em Portugal, dos ordenamentos jurídicos em conflito, da Nova School of Law Portugal. E a Isa Antônio vai falar da inteligência artificial na administração pública, os desafios jurídicos e riscos para os direitos fundamentais dos administrados e para o Estado democrático de direito, que fala da Universidade do Minho, também de Portugal. Podem iniciar as exposições. Aqui. Antes de mais, muito obrigada pela oportunidade de realizar essa apresentação. Eu irei rapidamente partilhar o ecrã para seguir de forma mais rápida a minha apresentação. Portanto, eu suponho que já todos estejam a ver. Portanto, como foi mencionado, meu tema é o sistema de entradas e saídas, que irei nomear de 6 para facilitar, e a regularização de estrangeiros pela via do trabalho em Portugal. Seriam dois ordenamentos em conflito. Para iniciar a minha apresentação, importa lembrar ainda do direito de soberania dos Estados e o princípio que a ele está ligado do jus includente e do jus excludente, ou seja, a possibilidade dos Estados determinarem quem pode entrar ou não no seu território. Efetivamente, estou ainda a falar de um princípio aplicável à ideia do Estado-nação, que acaba por se alargar exatamente nessa criação da União Europeia e, mais especificamente, na criação do espaço de liberdade, segurança e justiça que existe no âmbito da União Europeia e que, atualmente, se encontra consagrado no artigo 67 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Entretanto, nesse sentido, e apenas como forma de introdução, vale a pena lembrar que no que toca ao espaço de liberdade, segurança e justiça, a União Europeia ela teria competência para uniformizar o regime aplicável ao controlo das fronteiras externas, algo que está previsto no artigo 77 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, em que a União poderá seja desenvolver políticas, seja desenvolver medidas para coordenar, através de uma instância central, o que se chama do Sistema Integrado da Gestão das Fronteiras Externas.
E exatamente com base nessa ideia de uma gestão integrada das fronteiras externas, desde o final dos anos 80, vem se criando bases de dados para exatamente controlar a entrada, saída, mas também a permanência dos tais nacionais de países terceiros. E quem seriam esses tais nacionais de países terceiros? Seriam exatamente toda e qualquer pessoa que não teria a nacionalidade de um dos Estados-membros da União Europeia. Portanto, eles seriam pessoas extra-União Europeia. E desde o ano dos anos 80, como mencionei, nós já estamos numa tal terceira geração. A primeira geração, finais dos anos 80, início dos anos 90, que foi a criação do SIS, do Sistema de Informação Schengen, e do Eurodac, mais voltado para requerentes de asilo. Numa segunda geração, que se iniciou a partir de 2001 e seria com a criação do VIS, que seria o Visa Information System, portanto ligado aos vistos, o SIS mais ligado à gestão interna, e uma reformulação do Eurodac, e efetivamente, se verificarem a data, a partir de 2001, também muito ligada à questão dos atentados que tiveram lugar nos Estados Unidos, e em seguida, a partir de 2010, uma revolução e uma ideia da Security Union, portanto, uma união mais segura, em que se desejava endereçar respostas a eventuais falhas ou gaps dos sistemas já criados, mas também criar novos sistemas para dar novas respostas. E, exatamente nessas novas respostas, nós encontramos o ETIAS, que é algo que foi um sistema que foi muito debatido no Brasil, ou pelo menos pessoas do Brasil que gostariam de vir como turistas a Portugal, porque é um sistema que relembra um bocado o ESTA norte-americano, o ECRIS-TCN, que é um sistema voltado para criar uma base de dados para eventuais pessoas que cometam crime, mas que sejam nacionais de país terceiro, e aqui com uma outra discussão, uma vez que o ECRIS-TCN prevê a possibilidade de escrever na sua base de dados pessoas com dupla nacionalidade, portanto, diferenciando os tais 100% nacionais europeus das pessoas com dupla nacionalidade, sendo uma nacionalidade de um Estado-membro da União Europeia e uma nacionalidade extra-União Europeia. E o tal SES, que é o objeto exatamente da nossa análise hoje, que é o sistema de entradas e saídas. Efetivamente, o sistema de entradas e saídas foi inicialmente discutido ainda em 2017, foi apresentada uma proposta da Comissão Europeia, que foi aprovada pelo Conselho, pelo Parlamento, em julho de 2017. Portanto, em novembro de 2017, temos o regulamento que exatamente trata desse sistema de entradas e saídas, que, em boa verdade, é um sistema que vem substituir, pelo menos o seu ideal inicial, os carimbos no passaporte. Portanto, é um sistema que vem exatamente detectar exatamente a hora, o local da entrada e da saída de nacionais de países terceiros da União Europeia. E esse sistema visa exatamente registrar, seja os dados alfanuméricos, número de passaporte, número de identificação, mas também dados biométricos. E a justificativa para tal seria, por um lado, a gestão da fronteira externa, perceber quem entra, quem sai do território da União Europeia, mas também evitar a imigração irregular, porque esse sistema tem como especial atenção os chamados overstayers, ou seja, aquelas pessoas que entrariam com um período de isenção de visto ou com visto de turismo ou curta duração e que permaneceriam no território de um dos Estados-membros a mais do tempo inicialmente permitido. E, obviamente, também, como objetivo desse sistema, é facilitar a gestão dos fluxos migratórios. Aqui podem encontrar uma breve anotação do desenvolvimento desse sistema, desde a adoção do regulamento em 2017, até a ideia inicial que esse sistema estaria operacional em 2020, o que ainda não aconteceu. Efetivamente, a EULISA, que é a agência da União Europeia responsável pela implementação do sistema, pela criação e implementação,
ainda está a trabalhar, foi adiado para 2021 a sua implementação, para 2022 início e exatamente em dezembro de 2021 ficamos a saber que novamente a sua implementação foi adiada para meados do corrente ano, portanto a partir do último trimestre de 2022. No entanto, fala-se que já se iniciou um recrutamento exatamente para pessoas trabalharem especificamente nesse sistema. Por outro lado, e aqui trazendo a questão mais para o lado nacional, enquanto ao nível da União Europeia, essa política da luta contra a imigração irregular, da tal gestão das fronteiras externas e de se tentar perceber quem é o nacional de país terceiro que entra, sai, ou melhor, permanece num dos territórios dos Estados-membros. Por outro lado, temos uma outra situação, ou mesmo cenário, que é a questão portuguesa. Portugal, há muito, desde do início da sua lei de imigração, que irei chamar assim de forma mais fácil, a lei que regula a entrada, a saída, o afastamento e a expulsão de estrangeiros do território nacional, que é a lei de imigração, como irei chamá-la, ela previa a possibilidade de se conceder uma autorização de residência por trabalho. No entanto, ela já sofreu várias alterações e a alteração que irei chamar a atenção por causa do tempo para agora seria as alterações a partir de 2017. A partir de 2017, e aqui fazendo quase um quadro comparativo, antes de 2017, a lei de imigração já previa a possibilidade de se conceder uma autorização de residência para fins de trabalho para uma pessoa que já estivesse a trabalhar em território nacional, mas que não tivesse o tal visto prévio necessário exatamente para que se possa conceder uma autorização de residência. No entanto, até 2017, esse era um ato discricionário do Estado, portanto, a pessoa solicitava ao Estado e o Estado discricionariamente poderia conceder ou não. A alteração de 2017, como podem verificar no número 2, já transforma essa possibilidade num direito. Indica que, mediante manifestação de interesse através da internet, um estrangeiro ele pode solicitar a concessão de uma autorização de residência, desde que preencha alguns critérios. E dentre os critérios, nós temos a indicação que essa pessoa tenha entrado legalmente no território nacional. E este é um ponto importante, porque o entrar legalmente no território nacional significaria, imaginemos, alguém que tenha entrado em Espanha e no período, digamos, de isenção de vistos, 90 dias, entre no território nacional. Portanto, não há mais do período que lhe foi inicialmente autorizado. Portanto, este era um requisito. E se em 2017 esse requisito criou alguma celeuma, uma vez que, com as alterações de 2017, muitos estrangeiros que se encontravam em situação irregular em outros Estados-membros da União Europeia acabaram por vir a Portugal, exatamente para tentar regularizar-se pela via do trabalho, esta questão acabou recebendo uma resposta em finais de 2018. Quando houve uma outra alteração à lei de imigração portuguesa, em que se presumiu entrada legal no território nacional se essa pessoa estivesse a contribuir com a segurança social há pelo menos 12 meses, portanto, arredondemos a 1 ano. Isso, obviamente, cria várias questões. Desde o facto, como inicialmente mencionei, essa competência partilhada no âmbito do espaço de liberdade, segurança e justiça, em que a União Europeia ela pode exatamente desenvolver essa política comum de vistos, os vistos de curta duração, os vistos para turismo, e exercer o controle às pessoas que transpõem a fronteira externa. E mais ainda, cabe à União Europeia exatamente fazer essa política de luta contra a imigração clandestina ou ilegal e estabelecer a gestão da fronteira para identificar ou apoiar os Estados a identificar pessoas que não estejam de forma autorizada nos seus territórios. E aqui encontramos, no âmbito do ordenamento jurídico da União Europeia, os tais regulamentos, portanto, com aplicação direta, como o Código de Visto, o Código de Fronteira Schengen, em que permitem exatamente o afastamento
do território dos Estados-membros, de pessoas que não estejam autorizadas a lá estar, e as diretivas que já não com uma aplicação direta, a necessidade de uma transposição, mas que harmonizam como essas autorizações de residência poderiam ser concedidas no âmbito do ordenamento jurídico de cada Estado-membro. E, obviamente, se pensarmos na aplicação do princípio do primado e até do efeito direto, Portugal parece estar irregularmente aplicando a legislação da União Europeia. No entanto, se por outro lado pensarmos em outros princípios, nomeadamente o da subsidiariedade, Portugal, nesse caso, teria uma liberdade para conceder ou permitir a concessão para pessoas que, se inicialmente estariam irregular, considerando-as regular, conceder-lhes a autorização de residência. E, obviamente, esta questão cairia sobre o espaço de soberania ainda do Estado. Obviamente que se pode levantar a questão que será que esta atuação de Portugal não estaria de encontro à própria política da União Europeia na luta contra a imigração ilegal, uma vez que, como mesmo mencionei, com a alteração de 2017, houve o tal efeito chamada, portanto, muitas pessoas que estavam em situação irregular em outros Estados-membros acabaram por vir ao território nacional para iniciar uma atividade laboral e, a partir dali, solicitar a sua regularização no território português. No entanto, ainda com essa alteração, não podemos deixar de parte o reconhecimento da dignidade social no trabalho. Se existe a possibilidade das pessoas trabalharem e, efetivamente, mesmo antes da alteração, mesmo antes de Portugal considerar como um direito a regularização pela via do trabalho, já existia o trabalho clandestino. E o que acabamos por perceber nesse contexto é que a regularização ela é um instrumento, uma forma de proteger direitos humanos e até fundamentais que se encontram efetivamente na Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, nomeadamente a proibição de penas ou tratos desumanos degradantes, ou mesmo a proibição contra a servitude ou a escravidão, que, infelizmente, em muitos casos, poderia acontecer exatamente pela vulnerabilidade daquele trabalhador migrante em situação irregular. E, para concluir, e de forma a ligar ao sistema de entradas e saídas, efetivamente há aqui uma necessidade para que exista uma coesão entre o sistema que irá identificar essas pessoas que se encontram irregulares por terem ultrapassado o tempo inicialmente autorizado e, por outro lado, o direito que elas têm de solicitar a sua regularização pela via do trabalho. E para que haja uma conformidade entre esses dois ordenamentos, por um lado, a política de luta contra a imigração ilegal e a necessidade de uma gestão de fronteiras, e, por outro lado, a possibilidade e o direito de regularização, é necessário que exista uma informação atualizada dos pedidos de regularização no território nacional e de forma prévia, portanto, antes mesmo dos vistos ou do período de isenção em visto caducar, verificar se já existe algum pedido de regularização em curso. E mais ainda, Emelim, pode ligar seu microfone, sem querer. desculpa, Pronto. Estava na desculpa. parte. E mais ainda, aí pode concluir. Ok, obrigada. Eu vou só fechar, e mais ainda, a necessidade de que o sistema de entradas e saídas tenha uma relação, uma conformidade com o Sistema Nacional de Regularização e até de forma a permitir que essas pessoas sejam consideradas temporariamente regularizadas durante o seu pedido ou durante o processamento do seu pedido de regularização. Algo que não é impossível, como já vimos agora durante a legislação Covid que está a ter lugar. E, por fim, a necessidade de se verificar se o sistema não está limitado
quanto à identificação de potenciais vítimas de tráfico de seres humanos e de facilitação à imigração ilegal, porque o sistema apenas saberá quando elas entraram e quando elas saíram, e perceberá que elas estão fora do período autorizado. Mas será que garantirá a proteção necessária a esse tipo especial de nacional de país terceiro? Portanto, essas são algumas ideias que gostaria de deixar para hoje. Muito obrigada, desculpe se passei um bocado de tempo. Muito obrigada. Obrigado, Amelim. Foi ótima a exposição. Eu vou pedir para que a Isa já faça a apresentação, e aí a gente, se tiver alguma pergunta, seja pelo canal do YouTube, seja aqui pelo Zoom, nos faça que a gente tenta intermediar esse tempo. Faz em duas pessoas, tá? Então, Emelim, agora a Isa, aí a gente abre como se fosse um debate, depois a gente vai para a próxima dupla, e assim a gente vai indo aqui ao painel. Isa, Antônio, pode iniciar a sua exposição. Olá, muito boa tarde a todos. Quero felicitar o Iberojur e as universidades organizadoras deste evento. Está muito bem organizado, os temas são muito pertinentes, e quero também felicitar a oradora anterior pela sua excelente exposição, pela clareza da sua exposição, e claro, um cumprimento muito especial ao senhor professor Diego Martins, nosso moderador. Ora bem, passando de imediato ao tema que me traz, na verdade são muito mais as questões, reflexões, do que propriamente respostas. É um tema que vem na sequência de uma revolução digital, portanto trazida pela inteligência artificial, que no seu conjunto é formado pelo Big Data, como considerado o grande armazenamento de dados, de informações em massa, dos algoritmos, dos robôs humanoides, porque já existem robôs humanoides, e também pela chamada Internet das Coisas, ou Internet of Things. Tudo isso, mas não só, forma aquilo que nós chamamos hoje de revolução digital na administração pública, que encerra em si várias vertentes, como por exemplo a telemedicina ou a telesaúde, mas também o contacto direto com a administração tributária através de sistemas mais facilitados no contacto com este tipo de administração. E sem dúvida, agora que foi delimitado um pouco o objeto que é a inteligência artificial, devo dizer que está entranhada em todos os setores da administração pública, é como se fosse um polvo. E, na verdade, antes mesmo de falar dos desafios para os direitos dos administrados, já que enaltecer as vantagens, sem dúvida nenhuma, e agora que estamos ainda em pandemia ou endemia, ou outro nome que se queira dar, a verdade é que a inteligência artificial teve um papel, e está a ter um papel muito importante nesta fase no setor da saúde, designadamente. Antes de ser declarado pela OMS, nós tínhamos uma pandemia, houve um algoritmo que detectou a existência de uma pandemia, portanto já tinha sido detectado dias antes pelo sistema de inteligência artificial. Mas, por exemplo, exemplos mais concretos, como por exemplo no Canadá, registros eletrónicos de mais de 24 mil doentes, permitiu detectar 3 grandes enfermidades, doenças que levavam a internamento hospitalar. Isso permite os Estados, em termos de políticas públicas, atacar diretamente essas 3 enfermidades e alocarem os recursos económico-financeiros, em vez de dispersar por todo um sem número de doenças que leva a uma fuga do dinheiro dos contribuintes. Por outro lado, permite atuar a título preventivo, preditativo, ou seja, no caso do Reino Unido, tem um sistema que faz um cruzamento, a inteligência artificial faz um cruzamento entre os dados da segurança social e da saúde, permite identificar grupos mais vulneráveis nos arredores de Londres, e equipas multidisciplinares atuam de forma dinâmica e vão ter com essas pessoas, ajudando-as antes mesmo delas recorrerem ao serviço de saúde, encarecendo desse modo esse mesmo serviço de saúde, ou seja, há vantagens maravilhosas relacionados com a inteligência artificial, e sem dúvida nenhuma permite cortar desperdícios, permite cortar desde logo recursos,
Na justa medida em que não há tanta burocracia, existe toda preocupações ecológicas com o cortar do papel, mas não só. A própria eficiência da máquina estadual na questão resposta e solução de problema com o cidadão é uma magnífica vantagem na ótica da eficiência administrativa, o que leva a uma reconfiguração do Estado, do papel do Estado e das suas tarefas, sem dúvida nenhuma. Mas isto são só vantagens, mas o problema é que muitos desses recursos económico-financeiros envolvem um recurso, que é o recurso humano. As pessoas tornam-se desnecessárias, porque a inteligência artificial vai substituí-las de uma forma mais eficiente, porque os algoritmos e os robôs humanoides não adoecem, não precisam, não têm direitos sociais, não metem férias, não têm filhos, não têm licenças parentais, não fazem greves a exigir aumentos salariais, portanto, por uma ótica é bom para em termos de eficiência e cortar de despesas, temos que ver depois o lado humano e social que mais ajusante levará a inteligência artificial nos vários setores, mas digo isto tanto no mundo do direito público como no privado, também todos nós estamos sujeitos a ser substituídos pela inteligência artificial. Há um país que eu hoje estou a dar estes assuntos, fica surpreendida, a Estónia, levou na década de 90, sobretudo a partir de 1990, uma grande política pública de digitalização. Mas, efetivamente, existem outros países, como o Brasil, que estão a incluir inteligência artificial no judiciário, tem o programa Victor, se não me engano é o Victor, e no setor da saúde, cada vez mais países do mundo, digamos, desenvolvidos, quero dizer. Mas, se é verdade que a inteligência artificial permite identificar padrões do contribuinte, permite fazer cruzamento de dados para identificar fenómenos de corrupção, fugas de evasão fiscal, e que nós todos louvamos, e que permite atuar de uma forma mais preditativa, preventiva e não reativa, que depois está mais caro, a verdade é que também trazem perigos e desafios, e é este realmente o foco da minha comunicação. Desde logo, ao nível da opacidade, portanto, ao contrário do que nós podemos pensar, a digitalização permite transparência, isso é verdade para um setor como, por exemplo, contratos públicos permite, tem de estar tudo numa base de dados, nós sabermos o que é que as entidades públicas contratam, o que contratam e os valores, isso é verdade. A verdade é que se nós incluirmos aqui a inteligência artificial como algoritmos, vamos cair aqui na chamada opacidade algorítmica. Quem é que cria o algoritmo? Qual é o interesse público por detrás do algoritmo? Há uma agenda menos clara, menos democrática, quiçá mais discriminatória, porque o algoritmo vai ser criado por alguém, esse alguém tem os seus próprios vícios. Ou seja, o governante é um governante que nós elegemos, o que nos remete aqui para a questão da legitimidade democrática. Nós elegemos governantes, não elegemos robôs ou algoritmos que depois têm o condão de aprender por si próprios. Tentativa e erros, eles aprendem por si próprios, não é? E alicerçam-se na realidade que têm à volta e criam informação nova. Eu vou dar o exemplo do chatbot Tay, da Microsoft, que foi criada e retirada passado 24 horas. Porquê? Porque foi criado para ter uma conversa leve, descontraída, simpática com os utilizadores, e em menos de 24 horas estava a ter um discurso racista, xenófobo, discurso de ódio, e a Microsoft teve que dar a mão a torcer e retirá-lo, ou seja, porque foi contaminado pelo sistema à volta, ou seja, a ética, a isenção que nós podemos pensar que os robôs ou os algoritmos têm, que as pessoas, ou seja, essa isenção e essas virtudes que os robôs têm, porque são robôs, ao contrário das pessoas, isso é falso. Portanto, isso é falso. Portanto, levaria, e vamos ter problemas na ética, na tomada das decisões, em que os algoritmos vão ser substitutos para decisões humanas. Vamos ter algo não humano a decidir em situações muito caras ao ser humano. Quem é que vai definir o interesse público? Não é? Estou a falar de direito administrativo. O interesse público. Quando é que se vai satisfazer o interesse público? Ao nível do momento, ao nível dos recursos.
Quem é que vai alocar os recursos humanos? Os recursos humanos, técnicos, económico-financeiros. Isto tudo é discricionariedade administrativa. Acabei de escrever discricionariedade administrativa, que é algo exclusivo da administração pública. Vamos pôr um algoritmo a decidir isto? Quer dizer, é perigoso, porque ele aprende sozinho e pode achar que sabe mais do que o governante que criou o algoritmo. Só que o problema é que o algoritmo, a dada altura, ou o robô, se quiserem, pode dizer, não, vocês deram-me a ideia, deram-me a instrução para eu procurar a melhor decisão para o interesse público, esta é a melhor decisão, vocês agora estão fora do processo decisório e vamos desligar o computador, podemos desligar o computador, mas, ou seja, leva-nos aqui a problemas. Depois, ao nível da delegação de poderes, ou seja, vamos ter um agente público, um funcionário público, uma entidade estatal que vai transferir competências ou atribuições, se estivermos a falar de pessoas coletivas públicas, se estivermos a falar de órgãos, estamos a falar de competências. Como é que se vai operar a delegação de competências? Ok? E depois, em funcionamento dos órgãos colegiais, vamos ter algoritmos a decidir, em vez, por exemplo, assembleias municipais, ou em vez de câmaras municipais, que são órgãos executivos, quer dizer, temos aqui problemas bastante sérios ao nível, desde logo, do procedimento administrativo. É porque se nós delegarmos as competências nos algoritmos ou nos robôs humanoides, ou o funcionamento dos órgãos colegiais passarem para este tipo de inteligência artificial, como é que é? O cidadão vai virar-se para eles e vai pedir: eu quero esclarecimentos ao longo do procedimento, que agora, à luz do nosso Código de Procedimento Administrativo, a administração está obrigada, ao longo de todo o procedimento, dar conta, se faz isso na prática ou não, isso é outra conversa, mas que está obrigado pelo Código de Procedimento Administrativo, pela Constituição, a proceder a informações paulatinas, constantes ao longo do procedimento, tendente à prática do ato administrativo e do regulamento, é verdade. Agora, o cidadão com a inteligência artificial vai intimar a inteligência artificial a dar esta comunicação, vai haver a proatividade por parte da inteligência artificial neste sentido, portanto, portanto, o nível de acesso à informação administrativa é um risco. Outro risco é accountability. Caso a decisão da inteligência artificial traga prejuízos para a esfera jurídica do administrado, quem é que vai pagar? Eu não estou a falar aqui do produtor, o produtor é por problemas técnicos. Há aqui já quem fala em criar personalidade jurídica para os robôs. Atenção, criar personalidade jurídica não é só deveres, também é direitos. Eu tenho problemas em aceitar isso, pelo menos neste momento que estou a falar. Amanhã posso ler um artigo que me fascine e altere completamente a forma como eu estou a pensar neste momento. Mas tenho problemas com isso, é reconhecer direitos, personalidade jurídica a um robô. Não é? Por outro lado, o próprio dever de fundamentação, como é que é formulado este dever de fundamentação? Portanto, há toda aqui uma área de falta de transparência ao nível do processo, do procedimento administrativo, que já temos uma conquista neste momento, porque já há uma cultura diferente do funcionário público, mas pode haver aqui um retrocesso, e além disso, a questão da falta de legitimidade democrática, porque ao nível do interesse público, ao nível de quem decide, ao nível de quem escolhe o algoritmo, quer dizer, há toda aqui, pode haver facilmente empresas, não é, com agendas próprias, a fornecer estes algoritmos, porque estes algoritmos de inteligência artificial não são criadas pelo Estado, há empresas de tecnologia dedicadas a isto. E pode haver aqui uma espécie de captura do mundo do direito público por estas empresas privadas. Portanto, eu não sei que tempo é que eu tenho, mas eu sou uma pessoa assim, as minhas comunicações costumam ser assim muito expeditas. Não sei se tenho mais tempo, mas se tiver, tenho mais para dizer, porque ao nível da digitalização temos um grande problema, é que o Estado parte do princípio que todos têm direito dinheiro para um computador e dinheiro para a internet. Não é assim. O Covid e a pandemia em Portugal revelou que o problema das escolas e as aulas transmitidas online, havia inúmeras famílias sem computador e sem dinheiro para ter internet, mal tinham se calhar para eletricidade. E nós estamos aqui a excluir uma grande fatia
ia criar um maior fosso de desigualdade social e de acesso aos próprios serviços públicos, que vai ser agudizado este fosso social, porque o próprio exercício de cidadania, se nós implementarmos, vamos supor, os votos eletrónicos, que eu por acaso até não vejo grande obstáculo a isso, acho que o futuro é estar em casa, é através de uma chave de credenciação, uma pessoa exercer o seu direito de voto. Portanto, isto também é digitalização na administração pública. A verdade é que vai haver aqui uma grande fatia de pessoas que não vai ter acesso desde logo à literacia da tecnologia, não é? Ou seja, o país, Portugal, não é Porto e Lisboa, temos imensa população no interior do país que vai ser esquecida. E nem venham com as medidas de discriminação positiva, que são aquelas ações de formação meu Deus, porque as pessoas não têm sequer capacidade, a menos que haja ali um funcionário público para ajudar as pessoas, quer dizer, as pessoas são muito idosas, quer dizer, existe a chamada inversão de pirâmide demográfica em Portugal, em que temos cada vez mais pessoas idosas, que essas, pelo menos nesta geração de idosos, ainda não têm a capacidade para mexer no computador, por muitas ações de formação que uma pessoa dê. E o computador, vão fornecer um computador a cada pessoa? Quer dizer, existe toda aqui uma falácia em torno desta... o serviço público mais próximo do cidadão. Mas que cidadão? Talvez da minha geração, dos mais jovens. E os mais jovens cujas famílias têm essa capacidade financeira. Portanto, existe toda aqui uma falácia, um desafio, que em termos de políticas públicas, educacionais, culturais, sociais, económicas, têm que servir de suporte prévio a esta revolução de inteligência artificial que se vai sentir na próxima década. Portanto, eram estas as minhas reflexões, mais angústias, que tinha para partilhar com vocês. Muito obrigada. Estou disponível para qualquer questão ou crítica construtiva, destrutiva não, críticas construtivas, faz favor. Isa, me escuta, né? Escuto. Pronto, parabéns aí pela apresentação. Acho que as duas exposições, tanto da Emily como da Isa, Antônio, nos trouxe muitas reflexões, e eu queria que, antes que qualquer pessoa possa fazer algum tipo de intervenção, era mais, de fato, instigar e colocar como se coloca como complicado mesmo essa questão da inteligência artificial, quando a gente vai analisar sobre o prisma dos riscos e desafios dos direitos fundamentais. Porque, geralmente, quando se fala, e é meu ponto de vista, quando se vai falar em inteligência artificial, em algoritmos, sempre por isso que a Isa foi feliz quando ela disse assim, vamos falar primeiro das vantagens, porque sempre não é muito bom, porque vai detectar isso, os números são excelentes, a inteligência artificial vem para ajudar, a inteligência artificial vem para facilitar a vida, digamos, nossas, né? E aí eu tenho um ponto, não sei se vocês chegaram já a discutir, estou no doutoramento aqui no Brasil, e minha tese é exatamente sobre questão de tributação na era digital, né? O direito fiscal e essa era digital. E um dos pontos que se questiona é, quando a inteligência artificial ela passa, e a Emeline também discutiu isso, ela passa a substituir o poder humano, digamos assim, né? A razão humana, o ser humano em suas diversas funções, nos postos de trabalho. Não sei como se dá o financiamento do seguro social, eu estudei, mas não lembro ao certo, em Portugal, mas aqui no Brasil, parte do seguro social, que é o que a gente chama de Seguridade Social, ela é financiada com a folha de salário dos empregados. Então, a empresa, ela paga uma parte e financia a Seguridade. Se eu tenho uma substituição desses postos de trabalho pela inteligência artificial, como é que eu vou, digamos, eu estou aumentando o desemprego, porque parte desses postos de trabalho vão ser substituídos pela inteligência artificial, pela tecnologia,
Eu estou aumentando o desemprego, esse desemprego precisa do Estado Social, do Seguro Social, e a receita do Seguro Social, que vem da tributação da folha, eu não tenho mais, porque eu não tenho mais folha de salário, eu não tenho mais contratação. E aí nós estamos aqui a discutir, vamos tributar os algoritmos, o algoritmo se torna uma base de riqueza, a inteligência artificial, eu posso ter uma tributação ou não, como é que a gente vai fazer esse tipo, né, de discussão. Eu estou tendo um aumento possível Pode do estar muito bem desemprego. visto, eu nem tinha pensado nisso, realmente tem toda a razão nesse aspecto. Eu tenho um Realmente aumento. é um problema que os Estados depois têm que resolver, realmente. Aqui também se passa a mesma coisa, tal como no Brasil, também é um desconto para a segurança social logo na... Pois, muito bem visto, realmente. Olha, mais uma coisinha a colocar aqui Mas na parte da inteligência artificial. Então, tem esse aspecto, né? E aqui foi só mesmo, como a gente disse no Brasil, uma pitada para ver se alguém que aqui nos assiste quer incrementar, digamos, algum tipo de debate, ou se a gente já pode passar para a próxima exposição. Olha, isto fugia, porque lá está o princípio de separação de poderes, uma coisa é a administração pública, que era a minha comunicação, outra coisa é o poder judicial ou função judicial. Mas há dilemas muito graves em torno da inteligência artificial no judiciário, designadamente nos Estados Unidos, houve uma sentença, pelo menos uma, que eu li nos artigos que estudei, em que o juiz utilizou um algoritmo em que tinha em consideração o local onde a pessoa nasceu, os pais se eram toxicodependentes ou não, se a pessoa tinha tido vícios ou não, se tinha tido já tinha sido presa ou não, ou seja, se uma pessoa nasceu no Bronx ou em Harlem, tiver os pais toxicodependentes, de acordo, ou seja, são coordenadas que, de acordo com o algoritmo, se tiver o azar de chegar à banca de um tribunal, já está semi-condenado. Ou seja, e isso em termos de salvo erro, era a sentença versus Lewis. Eu tenho que ver e depois escrevo aqui no chat, eu tenho aqui num artigo. Mas efetivamente o problema é esse, é que são coordenadas que a pessoa nem tem culpa de nascer onde nasce, dos pais, que são os seus pais, e são determinantes para o desfecho da sua liberdade ou da sua condenação, e isso é assustador. Os juízes não são obrigados a seguir esse algoritmo, mas na cabeça dos juízes, com imensos processos, já fica semi-resolvido o processos em que os algoritmos ajudam, não? Portanto, é outra acha para a fogueira da inteligência artificial. Mas eu vou procurar aqui e já escrevo no chat qual foi esse processo. Tá ótimo. Se alguém do YouTube, eu não sei se colocou, e aqui não chegou para mim, é normal também, às vezes, quando a gente instiga algum aspecto, aí as pessoas começam a refletir e vão vindo as perguntas ao longo das demais exposições, se for o caso, tá? Aproveitando isso, como a gente não teve por enquanto, eu gostaria de chamar, ver se já vi que está aqui, a Gabriela Soldano Garcês, da Universidade Católica de Santos, aqui no Brasil, para falar sobre os desafios para uma adequada governança global espacial. De fato, ansioso, porque de fato é um grande desafio, né, Gabriela? Sim, perfeito, professor, isso mesmo. É um grande desafio. Pode iniciar. Obrigada. Bom, como o professor disse, meu nome é Gabriela, eu falo da Universidade Católica de Santos, aqui no estado de São Paulo, no Brasil. É um prazer e uma felicidade imensa estar com os senhores hoje mais uma vez neste congresso. Eu sou professora do PPGD, do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, aqui da Universidade Católica de Santos. Nós temos 2 linhas de pesquisa, uma em Direito Ambiental e outra em Direito Internacional, e as minhas pesquisas sobre governança sustentável, que é o adequado aí desse título,
conforme a Agenda 2030, conforme preceitos de sustentabilidade, que ali o ambiente, meio ambiente, claro, em todas as suas formas, com social e econômico, acaba por unir essas duas linhas de pesquisa. E nós somos uma das únicas aqui no Brasil que tem uma linha de pesquisa voltada ao direito espacial e à política espacial. E daí veio esse artigo de desafios para uma adequada governança global espacial. Eu parti aqui do pressuposto de que, após o fim da Guerra Fria, nós estamos testemunhando uma nova corrida espacial, um aumento gradual de força pacífica, claro, de uso dos recursos espaciais e tecnológicos de outros estados que não sejam os clássicos estados envolvidos na corrida espacial do período de Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia. Então, estados como Índia, Japão, China, Coreia do Sul, entre muitos outros, inclusive estados em desenvolvimento, estão expandindo as suas parcerias institucionais e internacionais para enviar satélites ao espaço. Satélites, por exemplo, com mútuas e muitas funções, e até mesmo para veículos de comunicação de massa, o que leva a gente a questionar até outros direitos, como o direito à informação. E isso torna o direito espacial um ambiente competitivo, tá? Na verdade, a China e a Índia já enviaram plataformas alternativas para países em desenvolvimento também enviarem os seus satélites para essas mútuas e muitas manifestações de uso do espaço de uma forma ainda mais barata do que aquelas plataformas de envio de satélite de lançamento disponibilizada pelos Estados Unidos e pela Rússia. E isso só vem ocorrendo nos últimos anos porque o espaço se tornou um domínio estratégico, no qual essas grandes potências espaciais e os novos atores e os novos sujeitos de direito internacional procuram um lugar, procuram um espaço, literalmente, um campo de atuação. É dentro dessa realidade que os estados estão marchando para manter a sua posição no espaço no século XXI, principalmente por causa dos benefícios econômicos. Nós criamos uma nova corrida espacial com novos desafios para uma governança adequada e sustentável, tendo em vista a infinidade de novos atores e sujeitos de direito internacional que têm dominado ou tentado dominar o direito internacional do espaço. Então, atualmente, os principais desafios para tornar o espaço um ambiente mais seguro, mais protegido, inclui o crescente número de atores, como já dito, principalmente aqueles que não são estatais, como as empresas privadas, o que torna o CELS ainda mais competitivo, e aí vale lembrar das principais e das primeiras aulas de direito internacional, que buscam dizer que sujeitos de direito internacional são principalmente os estados e as organizações internacionais, enquanto que atores são todos os outros que exercem e sofrem influência. Claro que a gente soma a esse número de atores não estatais a crescente comercialização, a expansão de programas espaciais, inclusive militares, mas principalmente a falta de acordo entre os estados para um tratado conclusivo, para um tratado universalmente aceito, que seja, obviamente, negociado, para proibir essa conduta de uma corrida armamentista pelo espaço. Então, esses são fatores que estão cada vez mais contribuindo para que os principais desafios para uma governança mundial espacial, para uma governança internacional espacial, de maneira a garantir que o espaço continue sendo um domínio seguro para comercialização e exploração científica, mas que continue sendo um bem comum, como falamos em alguns tratados internacionais dessa linha. O que eu aqui pesquisei e procurei fazer durante essa escrita foi elencar justamente quais são as principais questões que desafiam essa aplicação e implementação de uma adequada governança espacial. Porque, embora o espaço tenha, sim, muito a oferecer ainda, tendo em vista diante da sua realidade, diante da sua pouca exploração, ele tem ainda crescimento, prosperidade humana ainda a oferecer, mas esse potencial pode ser sequestrado, literalmente, como dizem muitos autores deste ramo de direito internacional, pelos riscos de conflito que são apresentados. Então, dessa forma, os países que têm algum tipo de recurso espacial procuram estabelecer esse domínio através de uma abordagem que, consequentemente, aumenta a competição, estimula tensões e encoraja, muitas vezes, até mesmo contramedidas, em alguns casos, até medidas, muitas vezes, militares. Assim, dada essa competição geopolítica, chamaria assim, atualmente em curso no espaço, esse domínio emergiu, como qualquer outro espaço de governança, e não se deve ignorar que as tendências competitivas entre esses estados existem, mas que o objetivo desta governança agora seja prometer mais incentivos, distribuir mais incentivos, cada vez mais sustentáveis, é claro, por meio da cooperação.
Então, a lógica por trás da governança espacial global gira em torno de que a nação, apesar de ter interesses conflitantes, essa noção de comportamento irracional das nações que viajam pelo espaço seria igualmente desvantajoso para a própria atividade espacial. Ou seja, é preciso reconhecer que há um instinto inerente dos estados de buscar objetivos competitivos, mas que a governança para o espaço não pode negligenciar esses interesses, mas que deve reduzi-los de forma a reduzir as ameaças para aumentar a cooperação. Então, a ideia de governança espacial global busca maximizar as perspectivas de exploração pacífica deste bem comum global, incentivando outros compromissos sustentáveis. O principal desafio aí está na própria natureza do comportamento dos estados, né? Que da mesma forma deve atribuir aí eu abro aspas porque é uma frase dita pelo Tratado do Espaço, alto valor dos benefícios coletivos distribuídos pelo direito espacial, o que também incentiva a evitar qualquer tipo de comportamento irresponsável ou insustentável que possa ameaçar a paz e a segurança internacional. Então, dessa forma, embora indique que há e existam enormes perspectivas de qualquer estrutura de governança mutuamente aceitável de acontecer por agora, por já, essas novas estruturas também são prejudicadas por esses desafios significativos às aspirações dos estados e dos novos atores que estão nesta nova corrida espacial pelo domínio do espaço. Então, além do uso pacífico dessas capacidades, as implicações de segurança de tecnologia baseada no espaço estão impulsionando a competição interestadual, onde essas rivalidades estratégicas definem predominantemente o ambiente, novamente, geopolítico. Então, essas estratégias, essas características geram um dilema de segurança que continua a alimentar uma desconfiança mútua entre os agentes da exploração espacial, que intensifica ainda mais a competição e diminui as perspectivas de uma governança adequada e espacial global. Então, o acúmulo de poder por parte de um Estado faz com que os outros se sintam inseguros e compele estes outros estados a tomar medidas corretivas, o que, consequentemente, gera um ciclo não virtuoso, mas sim vicioso. Pois se um dos estados gera uma reação de confronto e não de conforto, isso leva, claro, a uma hostilidade mútua e diminui ainda mais as chances de reduzir as ameaças por meio da cooperação, tendo visto um ambiente que é criado por incertezas. Então, depois da terra, do mar, do ar, o espaço agora emerge como esse domínio onde as potências concorrentes perseguem veementemente a predominância por meio de avanços tecnológicos, claro, mas se abstém, pelo menos por enquanto, de se comprometer com limitações nessa busca. Por outro lado, dado que não há esforços sérios para resolver essas divergências sobre um desejável código de conduta, a desconfiança estratégica entre os estados com a tecnologia espacial continua a crescer. Esse cenário contribui para um ambiente estratégico incerto, intensifica aí os dilemas para uma cooperação internacional adequada no setor, aumenta o elemento de imprevisibilidade entre os adversários, e é claro que só contribui para que a gente não alcance essa governança que eu aqui no artigo escrevi. Então, dado que os usos das tecnologias baseadas no espaço geram essa competição entre as nações, as indesejáveis consequências políticas e estratégicas dessa corrida exigem, por outro lado, que sejam criados esforços conjuntos para chegar a um arcabouço legal de consenso, de negociação entre aqueles que agora dominam a corrida espacial. Enquanto que, por outro lado, os maiores atrasos no alcance desse quadro legal de governança aceitável vêm a resultar cada vez mais em comportamento responsável e insustentável de exploração espacial insustentável, que envolve aí o uso ambicioso desse bem comum global. Então, ao contrário de muitos domínios, como acontece com o ar e o mar, o espaço está sujeito a riscos de danos colaterais ainda mais graves. Qualquer interrupção da infraestrutura também significaria implicar em empreendimentos comerciais internacionais e num ambiente espacial ainda mais insustentável e ainda mais instável para todas as partes interessadas. Então, é muito importante que as nações passem a ver que as viagens ao espaço se tornem uma ação coletiva para chegar a um mecanismo e a um objetivo comum, assim como nós chegamos na Agenda 2030. Um mecanismo aceitável, colocação de limitações à utilização do espaço para trabalhar para criar um ambiente mais transparente
e também mais sustentável. Quem faz isso no momento de uma forma ainda incipiente é o Tratado do Espaço Exterior, como chamamos, que tem um nome muito maior do que esse, que é Tratado sobre os princípios que regem as atividades dos Estados na exploração e no uso do espaço exterior, incluindo a Lua e os outros corpos celestes. Mas essa ainda é uma ação, como disse, bastante incipiente. No entanto, esta ação coletiva, de novo, é freada por mecanismos de falta de confiança mútua, o que gera aí um ambiente incerto, como dito antes. Esse tratado, por outro lado, menciona e reconhece o espaço como uma potência de toda a humanidade e enfatiza a exploração pacífica desses bens globais, exigindo aí adesão do direito internacional para garantir essa paz e segurança internacional. E é exatamente por conta disso que há necessidade de uma maior cooperação por meio de tratados criados a partir de consenso, por uma série de deficiências no escopo deste próprio tratado que servem como obstáculo para alcançar essa meta de sustentabilidade. Talvez os maiores desafios no momento sejam a ausência de um mecanismo eficaz para analisar a conformidade dos membros de acordo com essa estrutura desejada para a exploração espacial, e que os Estados não estão dispostos a oferecer transparência sobre os seus empreendimentos técnicos espaciais, o que, conforme os últimos anos, tendem a classificar esse desenvolvimento como documentos sigilosos. Só que a governança espacial requer, sim, que essas nações viajantes assumam essa responsabilidade e passem a conter, por meios voluntários e menos formais, esses mecanismos insustentáveis e incertos da exploração espacial. Isso pode incluir, claro, normas globais com a realização de tratados baseados no consenso negociados, códigos de conduta, medidas de construção de confiança e diplomacia, mas são necessários que sejam implementados por todas as vias disponíveis pela governança, como a cooperação internacional e a paradiplomacia, que hoje tanto se fala. Então, são esforços para o desenvolvimento de um consenso sobre as implicações de certos tipos de tecnologia para proibir o desenvolvimento de tecnologias insustentáveis, incertas e perigosas no uso do espaço, e, claro, o fim objetivo de geração de paz e estabilidade de mais este recurso considerado como bem comum global. Eu fico, de novo, muito feliz de participar do Congresso e me coloco à disposição caso alguém tenha alguma dúvida sobre o assunto que aqui me é tão querido. Obrigada pela participação. Obrigado, professora Gabriela. Alguém teria aqui interesse, dúvidas e tal? É um tema bem específico, né, como a professora Gabriela falou, e do PPGD da Universidade Católica de Santos, tem uma linha específica, né, Direito Internacional, essa parte espacial, de fato é bem específico. São poucos, digamos assim, os trabalhos das pessoas que estão talvez interessada nisso aí, e no sentido de que não seja algo interessante, né? Mas eu acho de fato que é complexo você falar de espacial, dessa questão, e aí acaba que eu sempre achei super complicado o direito internacional. Estou estudando, a gente sempre tem que estudar, porque não tem como a gente hoje falar de qualquer coisa de governança que não esteja relacionado esteja tudo interligado, né? Globalização, a própria pandemia nos fez repensar o conceito de interligação das governanças, dos governos, para ter um governo, digamos, mundial, ideal, seja o que for. Da minha própria área de pesquisa, que é a tributação, se fala já na tributação do imposto global, das big techs, das grandes empresas que trabalham com tecnologia. Tem a OCDE discutindo algo mínimo para evitar mesmo a evasão da base fiscal, da erosão da base fiscal que vários estados deixam de arrecadar, que poderiam ter, e que foi discutido agora também no Fórum Econômico Mundial, que aconteceu virtual, Genebra também discutido. Quantas pessoas ficaram mais ricas, mais milionárias com a pandemia? Quantas ficaram também mais pobres? E aí, parte, né, 15% se fosse discutido disso aí, desse imposto global sobre as grandes fortunas da tecnologia, resolveria parte da desigualdade social. Não quer dizer que resolveria como todos, né, deixariam de ser pobres, mas eu acho que o objetivo, de fato, já se inicia de tirar da faixa de pobreza
de miséria mesmo, né? Então, pensar exatamente global para o agir local é um tema que sempre se fala, né? Da parte ambiental, Michel Prier sempre diz isso, você pensar global e agir o local é exatamente o que é o nosso desafio, de ter essa conectividade, essa parte espacial. O Edgar Morin também, quando fala de pensar esses 7 saberes, está tudo ali conectado para que a gente possa ter os desafios para a sociedade mesmo, da segunda metade, né, da segunda década, digamos assim, do século XXI, que é o que estamos vivendo. Sem mais, se alguém aqui não tiver, parabéns, Gabriela. Vamos ler aqui, convido a todos também a fazer a leitura do artigo da nossa professora Gabriela, e que agora eu vou chamar 2 temas já em sequência que estão relacionados ao ensino. Um deles é do Marco Rodrigues e Patrícia Anjos Azevedo, né, um artigo em coautoria. São alunos, pelo que eu estou vendo, não sei se é aluno e professor, mas são autores da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto, Portugal, e tratam do tema inteligência artificial ao serviço do ensino do direito e o exercício da advocacia. E, em seguida, eu já queria, né, também já aqui convocar o Mário Simões Barata, o Ângelo e o Jorge Barros Mendes, que são do Instituto Politécnico de Leiria, em Portugal, que também vão falar do controle de exclusividade docente no ensino superior, cópia da declaração de rendimentos e dados pessoais. Acho que são 2 temas não vou dizer, mas nem utilizar a palavra interesse, mas são 2 temas que quase todo mundo aqui está afeto, por uma questão mesmo de trabalhar com o ensino do direito, ensino superior, exercício da advocacia, e algo que também nos toca diretamente. Que se aqui já estiver presente, Marco Rodrigues e Patrícia Anjos Azevedo podem iniciar a exposição do trabalho. Antes de mais, muito boa tarde. Me permita cumprimentar o Sr. Moderador, os colegas de painel e todos os presentes neste congresso. Permita-me também acrescentar que, efetivamente, eu sou aluno de mestrado do Instituto e aqui o nosso trabalho é em coautoria com a professora doutora Patrícia dos Anjos, ou seja, é de facto, como o doutor Diego Martins indicou, aluno-professora. O tema que nos traz aqui, o contributo que pretendemos dar, é na base da inteligência artificial ao serviço do ensino, do direito e do exercício da advocacia. Ou seja, e para iniciar, convém desmistificar um bocadinho o que é a inteligência artificial. Ou seja, a inteligência artificial trata-se então de um termo genérico que possui várias subdivisões, tais como a Machine Learning, Deep Learning and Natural Language Processing, de onde surgem diversas possibilidades de ferramentas ao serviço de diferentes áreas da nossa vida. No caso que nos traz aqui ao preceito, o ensino do direito e no exercício da advocacia. Temos também as conquistas mais recentes, advindas desta ferramenta de inteligência artificial, que provocam uma crescente curiosidade, como já também a doutora Isa António referiu, gerando algum desconforto, principalmente sobre a possibilidade deste Instituto substituir o trabalho humano ou a possibilidade da máquina pensar como os humanos. Ainda creio que não estamos nesse caudal, mas a breve termo chegaremos. Ou seja, no impacto de inteligência artificial no que toca ao ensino, temos que a ação digital traz-nos ganhos de eficácia e eficiência. Tivemos agora a demonstração no decurso desta infeliz pandemia que esta inteligência nos veio possibilitar, a bom rigor, não na excelência da palavra, a continuidade do ensino, senão teria assim tudo fechado. Temos que então a digitalização representa ambas as possibilidades para a obtenção de determinado objetivo, que é a personalização da aprendizagem, a flexibilidade e o apoio à aprendizagem social. Um dos desafios com os quais os professores se deparam diariamente prende-se com o facto de que todos os estudantes apresentam uma dinâmica diferente de aprendizagem, ou seja, temos que constantemente não personalizar a cada um, porque isso é impossível, numa classe de aula, mas tentar ao máximo chegar aos mesmos. E então a inteligência artificial
oferece a possibilidade de minimizar esse problema mediante a dita aprendizagem personalizada. É como uma coadjuvar, no fundo, a docência. Recentemente, tem-se valorizado inúmeras tecnologias interativas, sendo os estudantes utilizam tablets ou computadores em vez de cadernos, e os professores utilizam diferentes plataformas. Por exemplo, dou o exemplo, durante o mestrado, a licenciatura, a maior parte, um ano, sensivelmente, foi através da plataforma Zoom, o que veio possibilitar que as aulas decorressem, entre comas, sem grandes alternâncias. Temos também que a velocidade da mudança tecnológica será tão rápida e gerar uma pressão bastante alta para transformar práticas, instituições e políticos educativos. Portanto, é imperativo compreender que o impacto potencial da inteligência artificial na aprendizagem, no ensino e da educação, bem como o desenvolvimento de políticas educativas, uma vez que a inteligência artificial poderá tornar obsoletas algumas funções da educação e enfatizar outras, possibilitando também novas formas de ensino e aprendizagem. Hoje em dia, é impossível pensar uma aula sem recurso à inteligência artificial, nem que seja na simples apresentação de PowerPoints com recurso às novas tecnologias. É impensável quase imaginar os tempos de outrora em que era o aluno com o livro e o professor com o caderno, e o aluno com o caderno. É inimaginável. Há que, de facto, recorrer a outros sistemas. Na questão da perspectiva dos professores sobre a utilização da inteligência artificial, podemos aqui citar Cipila, que investigou as percepções dos professores sobre a forma como as tecnologias de informação e comunicação têm vindo a ser incorporadas no ensino, a nível de competência digital de professores, e quais fatores que poderão apresentar-se como graves. E os resultados indicaram que professores com competências avançadas, que já tenham adquirido essas aptidões nas novas tecnologias, já era vulgar utilizá-las, mesmo uma frase pré-pandémica. Mas também ficou demonstrado que a maioria dos professores não tinham sequer meios ou conhecimentos para recorrer a estas mesmas tecnologias. Ou seja, na opinião dos professores, os estudantes têm boas sociedades de conhecimento sobre a utilização das tecnologias no estudo e aprendizagem, afirmando ainda que a literacia da informação e a gestão da informação devem ser ensinadas também aos estudantes. Contudo, a ideia de proporcionar percursos de aprendizagem personalizados encontra-se entre os temas menos familiares dos professores. Conforme referi anteriormente, é impensável o aluno, o professor, conseguir dedicar-se 80% que seja a cada aluno e tratá-lo de forma desigual à igualdade dos demais. Ademais, os professores encontraram-se a atravessar mudanças tão rápidas que fazem com que se encontrem a repensar sua visão sobre a forma como ensino. A questão da pandemia foi, digamos assim, o culminar de um ter que adaptar tão rápido, tão urgente de professores para que a vida do discente tivesse um efeito menos visível. Na questão da aplicação da inteligência artificial no ensino do direito, os mecanismos da inteligência artificial permitem expandir o acesso à base de dados e a potencialidade de diversos organizamentos de gestão da informação, oferecendo as melhores ferramentas para a produção de decisões sociais, petições de acordo, diminuindo os custos e as despesas operacionais, por exemplo, em escritórios de advocacia. Trago agora o dito pelo Dr. Isa António, do exemplo que deu na América, que um senhor doutor juiz utilizou um algoritmo para decidir a sentença de um indivíduo, em como, por facto de morar num bairro, com problemas familiares, toxicodependência e afins, estaria a priori condenado. Eu atrevo-me a dizer o contrário. Não serão isso, porventura, atenuantes para mostrar que o indivíduo não teve o mesmo crescimento que, entre aspas, também normalmente deveria ter? Não servirá isso de atenuante? Fica a questão. Ora, é importante destacar o facto de que a utilização de tecnologias de processamento de dados e comunicação digital
representa um ganho vital para os advogados, assustadores e outros profissionais e afins. A bom rigor, cá em Portugal nós temos os sítios, que permite ter uma plataforma que agrega tudo o que é feito em termos nacionais, que colocando o contribuinte ao nome de contribuinte, que é o, para não haver iguais, de uma pessoa no norte do país, nós consigamos saber se ele tem algum processo a sul do país. Ou seja, esta integração de facto traz para a justiça um know-how muito bom e que permite de facto verificar se estamos porventura à frente de um réu primário ou se um indivíduo que já é reiterante na prática de um crime. Nessa questão, no campo da estratégia processual, ainda ao serviço da advocacia, há software que oferece uma análise também preditiva sobre os resultados possíveis do recurso à via judicial para a resolução de litígios. Uma outra área em que poderão usar sistemas tecnológicos ao serviço da advocacia trata-se da ação e redação de contratos e revisão com automação de documentos através de softwares de edição, de comparação de textos, de gestão documental, sendo ainda que há já muitos anos os gatos têm acesso remoto à sua caixa de e-mail, que é um bom exemplo antigo, vamos chamar-lhe, de inteligência artificial. A implementação da Microsoft Surface é uma estratégia baseada no Windows 10 e Office 365, potencia a partilha de tarefas e documentos aliados à comunicação via Skype, from business, anda recorrendo a plataformas alternativas, que é o caso do Teams. Ou seja, este tipo de ferramentas permite poupar muito tempo, libertando recursos humanos para um leque diferenciado e diversificado de tarefas. Por exemplo, no domínio da propriedade intelectual, há algoritmos que facilitam a pesquisa e a análise de patentes, a orçamentação e a faturação de serviços públicos, jurídicos, são também domínios onde a automatação permite resultados mais objetivos e fiáveis. No caso, a título de exemplificativo, quiçá de pensar enquanto que se eu quiser abrir uma empresa, escolhendo o nome, etc., teria, se não houvesse essa inteligência artificial que me permitisse esta automação, teria que experimentar algum par de semanas para ter uma resposta se o nome podia ou não ser utilizado. Com a automação, com a inteligência artificial, de facto, essa espera tornou-se bastante diminuta. Assim, em geral, os sistemas de inteligência artificial alimentam-se das informações que lhes são fornecidas, assimilando grandes volumes de dados. A partir desses dados, os computadores são capazes de estabelecer padrões baseados em análise estatística. Em termos de um estudo recente realizado pela Law Justice, analisou a responsabilidade de 20 advogados experientes, comparando-as com as virtualidades da inteligência artificial. Então, a experiência partiu pelo seguinte: o grupo participante incluía diretores jurídicos, advogados, em prática isolada e associados a grandes empresas multinacionais, tais como a Goldman Sachs, Cisco, Alstom e Bird. Sem entrarmos em grandes pormenores e baseando no que relata Charles Campos, temos então o seguinte: 20 profissionais renomados com experiência foram desafiados a realizar uma determinada tarefa que também foi executada pelo software com a finalidade de comparar o desempenho de ambos. O trabalho, designado, foi examinar riscos existentes em 5 contratos de confidencialidade. O resultado já era esperado. A inteligência artificial obteve precisão de 94%, enquanto que a média dos 20 advogados cifrou-se em 85%. A inteligência artificial executou a tarefa em inacreditáveis 26 segundos, sendo que o advogado mais rápido do grupo levou 51 minutos, o mais lento 156 minutos. O mais rápido foi cerca de 100 vezes mais lento do que a inteligência artificial. Ou seja, é facto que temos a inteligência artificial com um excelente incremento para a análise de estatística, de automação de ficheiros, tudo muito mais. Mas não podemos nunca descurar o âmbito humano que existe, quer nas decisões judiciais, quer, e relembrando o início da minha apresentação com o ensino, a proximidade do professor ao aluno, independentemente
se precisa mais ou menos atenção, não é isso que está em causa. Temos que, e agora aproveitando das palavras da doutora Isa António, é óbvio que a inteligência artificial ajuda imenso, permite um desempenho magnífico, redução no tempo laboral, etc, etc. Mas daí a substituir na proximidade ao cidadão, mesmo até, atrevo-me a dizer, nas decisões judiciais, onde o elemento humano é essencial na decisão da sentença, julgo que não é para a minha década, nem para o meu século. Assim, em termos de finais, podemos, então, com esta apresentação, cingir-nos que as aplicações legais atuais da inteligência artificial ajudam, sem dúvida alguma, os advogados a realizar o trabalho, ajudam, sem dúvida alguma, o professor no melhor desempenho, no melhor, talvez, puxar o aluno, ou melhor, atrair o aluno, a atenção do aluno para a aula, fornecendo um auxílio muito útil, com ganhos de tempo e de eficiência. O profissional jurídico sabe como enfrentar e aproveitar as potencialidades da inteligência artificial para otimizar o seu trabalho, certamente será um melhor advogado. Contudo, e é o que eu queria deixar em termos de fim desta minha apresentação, a inteligência artificial nunca será suficiente para resolver os problemas da nossa cultura jurídica, sendo que devemos ser muito cuidadosos, nomeadamente não criando falsas expectativas de que o automatismo nos possa livrar de pensar. Serve assim este nosso contributo para fomentar a discussão sobre um tema que tem sido progressivamente cada vez mais debatido entre a comunidade académica e científica e a população em geral, uma vez que esta utilização da inteligência artificial se encontra cada vez mais presente no nosso dia-a-dia, começando na base fundamental da sociedade, isto é, no ensino. E assim dou por terminada e fico disponível para qualquer questão. Muito obrigado. Obrigado, Marco. Nós, como eu tinha dito antes, esse aqui seriam 2 sequências, né? Foi o Marco, agora que falou inteligência artificial, serviço de ensino do direito e exercício da advocacia. E agora o Mário Barata, Ângelo Ambrunhosa e Jorge Barros Mendes. Não sei se os 3 estão aqui presentes, mas pelo menos um deles, para que possa fazer a apresentação, trabalho, controle de exercício de exclusividade docente no ensino superior, cópia da declaração de rendimentos e dados pessoais. Muito boa tarde. Agradeço ao senhor moderador da sessão a introdução do título da nossa comunicação e, em primeiro lugar, gostaríamos de, no fundo, agradecer à Iberojur pela oportunidade de apresentar esta nossa comunicação. Todos os anos, os docentes do ensino superior público, isto é, os docentes das universidades e dos institutos politécnicos, são confrontados com pedidos das suas instituições para entregarem uma cópia do seu IRS e, em alguns casos, a nota de liquidação. As instituições de ensino superior públicas fundamentam o seu pedido com base em 2 atos legislativos, o Decreto-Lei número 1/83 e o Decreto-Lei número 145/87. Porém, os diplomas legais que enquadram a questão e que são invocadas pelas instituições não impõem qualquer dever de entregar uma cópia da declaração de IRS, nem tampouco uma cópia da nota de liquidação. Na verdade, o único ato normativo que impõe um dever jurídico concreto aos docentes do ensino superior é o Decreto-Lei número 1/83, cujo número 1 do artigo 3º estipula o seguinte: até 31 de dezembro do ano seguinte àquele em que esteve em regime de dedicação exclusiva, o pessoal referido no artigo 1º do presente diploma entregará nos serviços competentes da instituição a que estava vinculado cópia da declaração de imposto complementar relativo ao ano em que esteve em regime de dedicação exclusiva, devidamente autenticada pela respectiva repartição de finanças. Posteriormente, o legislador, em 1987, limitou-se a afirmar que os procedimentos de fiscalização mantinham-se em vigor até à revisão do regime de exclusividade, conforme o artigo 7º daquele diploma. Analisadas as normas que, no fundo, já referi, podemos concluir que a partir da entrada em vigor
do Decreto-Lei número 1/83, os docentes do ensino superior público tinham um dever jurídico de entregar uma cópia da declaração do imposto complementar relativo a um ano em que estiveram em regime de dedicação exclusiva. Contudo, o legislador não exigiu aos docentes do ensino superior a entrega da nota de liquidação conexa com o tal imposto, apesar dela estar prevista no artigo 47º do Código do Imposto Complementar. No quadro da interpretação jurídica, ou seja, na fixação do sentido e alcance da lei, o INTEP presumirá que o legislador consagrou as soluções mais acertadas e soube exprimir o pensamento em termos adequados. É assim que manda o número 3 do artigo 9 do Código Civil. Logo, na ausência de qualquer referência à nota de liquidação do imposto complementar no Decreto-Lei número 1/83, o INTEP não pode interpretar a norma jurídica no sentido desta e impor uma concreta obrigação ao administrado, isto é, ao docente do ensino superior, de proceder à sua entrega. Assim, consideramos que as instituições de ensino superior não têm fundamento legal para exigir a nota de liquidação. Porém, a ausência de uma norma jurídica conexa com a obrigatoriedade de entregar a nota de liquidação não é o único problema jurídico. Existe outro. O Código de Imposto Complementar foi aprovado pelo Decreto-Lei 45.399 de 30 de novembro de 1963 e foi revogado em 1988. Já depois desta legislação. Dito de outro modo, o imposto complementar foi abolido com a entrada em vigor do Decreto-Lei 442-A e o 442-B/88, ambos de 30 de novembro. Consequentemente, as normas constantes do Decreto-Lei número 1/83 e do Decreto-Lei 145/87, que aludem a atos a praticar pelos docentes ou pelas instituições conexas com o imposto complementar, devem considerar-se, em nossa opinião, tacitamente revogadas. Contudo, entendemos que ainda poderão subsistir duas questões, uma conexa com a questão de saber se o imposto complementar é igual ou não ao IRS, e outra conexa com a compatibilidade entre este pedido e o Regulamento Geral de Proteção de Dados. E, para tanto, vou agora passar o testemunho ao meu colega do Politécnico de Leiria, o professor Dr. Ângelo Brunhosa, que, no fundo, dará sequência a esta comunicação. Muito obrigado. Ora, muito boa tarde a todos. Eu também começo por agradecer aos meus colegas, aos professores Mário Barata e Jorge Mendes, perdão, aos organizadores deste evento, à Iberojur, ao professor Diego Martins, pela moderação deste painel, aos demais intervenientes e ao público. Quanto ao tema em concreto, penso que resulta claramente da exposição do Sr. Professor Dr. Mário Barata que o imposto complementar já não existe há mais de 30 anos. Ainda assim, poderia sempre colocar-se a questão, mas não terá o IRS uma natureza jurídica equivalente à do imposto complementar? É precisamente este o ponto ao qual eu vou tentar responder de forma muito sintética. E a resposta é muito clara. Não é admissível argumentar que o imposto sobre o rendimento é equivalente ao imposto complementar. Porquê? Porque a natureza jurídica dos dois tributos é substantivamente diferente. Desde logo, importa recordar que no período da vigência do imposto complementar, isto é, entre 1963 e 1988, havia no nosso sistema tributário um sistema cedular. O que é que isto significa? Significa que, por exemplo, o imposto profissional tributava os rendimentos provenientes do trabalho, a contribuição predial tributava os rendimentos prediais, ou o imposto de mais-valias tributava as mais-valias. Nesse contexto, o imposto complementar funcionava como um imposto de sobreposição, ou seja, um imposto global de índice pessoal que incidia sobre o conjunto global dos rendimentos submetidos aos impostos solares, e que não teriam considerado as circunstâncias pessoais dos contribuintes. Ou seja, o papel do imposto complementar era considerar essas circunstâncias pessoais. Ora bem, nada disto tem a ver com o IRS. O IRS é um imposto único e progressivo que incide sobre a globalidade do rendimento pessoal, absorvendo, por exemplo, as categorias de rendimentos correspondentes aos impostos suprarreferidos. Quer dizer, o IRS surge no contexto de uma reforma global da tributação que se opõe precisamente
à estrutura dualista na qual se inseria o imposto complementar. Aliás, o próprio preâmbulo do já referido Decreto-Lei número 442/88 explicita que o IRS e o IRC substituem de forma global os impostos abolidos por aquele normativo, ou seja, o imposto complementar, o imposto profissional, o imposto de capitais, a contribuição industrial, a contribuição predial, o imposto sobre a indústria agrícola, o imposto sobre as mais-valias. Portanto, o imposto complementar é apenas uma das cédulas que foram substituídas pelo IRS. Muito obrigado pela vossa atenção. Iria agora passar a palavra ao Sr. Professor Jorge Mendes, que nos vai falar da perspectiva dos dados pessoais. Então, muito boa tarde a todos, e na pessoa do Dr. Diego Martins, cumprimento todos os presentes e todos os colegas de painel. De notar aqui, em relação à proteção de dados, uma nota fundamental, ou se quiserem, em relação ao tema, a questão volta a tornar-se premente no nosso ordenamento jurídico, com o relatório do Tribunal de Contas, que é o relatório do Tribunal de Contas 2/2020, que vem determinar que o controlo dos docentes no regime da exclusividade, de facto, necessitaria aqui de um aperfeiçoamento e, portanto, as instituições de ensino superior voltam a solicitar, inclusivamente, esta questão da declaração de IRS e da respectiva nota de liquidação. Neste ponto, parece-me importante percebermos isto, quer o Regulamento Geral de Proteção de Dados, portanto, o Regulamento 2016-679, quer a nossa Lei Nacional de Proteção de Dados, e a esse respeito, quer a atual Lei de Proteção de Dados, quer a Lei 67/98, sempre determinaram que a questão da declaração de IRS são dados pessoais, mas não são os dados pessoais quaisquer, permita uma expressão, são dados pessoais de natureza sensível, ou seja, ao abrigo do atual artigo 9º do Regulamento Geral de Proteção de Dados, são dados que, de facto, em relação aos quais não pode efetivamente haver acesso. E a este propósito dizer-vos que quer a nossa Comissão Nacional de Proteção de Dados, quer a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, foram inúmeras vezes chamados a pronunciar sobre esta matéria, ou seja, se seria possível ou se não seria possível, nomeadamente em relação à CADA, facultar o acesso a estas declarações, e quer a Comissão Nacional de Proteção de Dados, quer a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, disseram inúmeras vezes que esta possibilidade de acesso, ela não pode ocorrer, exceto se houver um consentimento expresso por parte, no caso em concreto, dos docentes do ensino superior, em facultarem estas declarações. A questão está, em termos de diferença, que o Regulamento Geral de Proteção dos Dados, naquilo que diz respeito ao consentimento, veio de facto trazer alterações significativas àquilo que nós tínhamos no nosso ordenamento jurídico e que estávamos habituados, porque o consentimento atualmente ele tem que ser livre, tem que ser expresso e, portanto, isto levantará inúmeros problemas às instituições que não têm este consentimento e nós não podemos entender que este consentimento é dado pelo docente quando manifestamente ele faculta a sua declaração de IRS, porque aquilo que está a acontecer nas instituições é que ele está obrigado a facultá-la e, portanto, o consentimento não é de longe nem de perto, efetivamente, o consentimento livre e desinteressado por parte do docente do ensino superior. E, portanto, manifestamente parece-nos claro que esta obrigatoriedade da junção ou da entrega junto das instituições de ensino superior das declarações de IRS, que, como vimos, são documentos nominativos, até porque, para além das declarações do próprio docente, muitos outros rendimentos constam desta declaração de IRS, e podemos ter rendimentos de património, rendimentos de cônjuge que nada têm a ver efetivamente com a atividade docente, para averiguarmos se efetivamente o docente está ou não a violar o regime de exclusividade junto das instituições de ensino superior, que claramente viola quer a atual Lei Nacional de Proteção de Dados, quer o Regulamento Geral de Proteção de Dados.
estamos à inteira disposição para responder a qualquer questão que nos queiram colocar. Muito obrigado. Obrigado, Marco, Mário, Ângelo e Jorge, né? Professores aqui. O Mário Barato, salvo engano, em 2019, você esteve no congresso do Iberojur no Porto, falando sobre teletrabalho. Sim, estive. Falei, apresentei uma comunicação sobre teletrabalho, sim. Pronto, lembrei. Que, curiosamente, hoje em dia acho que está totalmente desatualizada, mas em 2019 ainda não havia Covid. Não, e foi um prenúncio, foi em outubro, foi setembro de 2019, né? Estivemos na Universidade do Porto, não foi a Universidade, foi na Lusófona, né? Lembrei, na Lusófona do Porto, e lá estive também, de lá fui a Madrid, Valência, a outros 2 congressos, e aí, em março de 2020, veio essa pandemia. Espero que em 2020, ainda esse ano, 2023, estejamos aí no presencial, né? Eu acho que o virtual facilita, mas nada como o presencial, depois todos iríamos sairmos, né? Como se diz aqui no Brasil, ia comemorar, tomar ou um vinho, ou uma cerveja, seja o que fosse, e vamos ter que tomar mais cada qual com suas famílias aqui, né? Em suas respectivas casas. Esperemos que haja oportunidades muito em breve no futuro. Muito em breve. Alguém tem alguma consideração, debate sobre 2 temas aqui de total assim, relevância, né? No sentido que traz a inteligência artificial, esse primeiro do Marco Rodrigues e da professora Patrícia Azevedo, de fato, ao serviço do ensino do direito e exercício da advocacia, algo que como o Marco bem aqui relatou, não estávamos acostumados praticamente a essa questão da inteligência artificial a serviço, seja do ensino do direito, enquanto professores, seja também ao exercício da advocacia. Algumas, a depender da área mesmo da advocacia, tem um trabalho mais artesanal, né, mais específico de analisar com uma cautela que seja maior e se não for uma demanda mais de contencioso, e fomos, assim, digamos que obrigados a aprender rapidamente essa questão de como nos adequarmos à inteligência artificial e como isso poderia facilitar a nossa vida, ou como professor, como advogado, ou, enfim, profissional de qualquer carreira jurídica que assim tenhamos. Eu achei realmente muito interessante. E essa última apresentação, esse controle de exclusividade, aqui no Brasil também se pede, mas não é essa exclusividade. Aqui, quando o Mário começou a falar do ensino superior, talvez das universidades públicas, se assim me corrija aqui, e aí em Portugal, que faz essa exigência, né, da cópia da declaração de rendimentos e dos dados pessoais. Aqui também ainda se pede, ainda na universidade sem ser pública, na particular, quando às vezes você vai dar, né, vai lecionar em algum local, então acaba pedindo esse de rendimentos, sob o argumento, não seria nem muito o IRS de vocês, que é o nosso imposto de renda pessoa física, nem muito sobre esse aspecto, aqui mais pela questão do INSS, né, que é o Seguro Social, tem um teto para que você contribuir, e aí faz a análise, se você já contribuiu tudo naquele local, você não tem mais a retenção do imposto, na verdade que não é um imposto, aqui na figura da contribuição, e da nossa contribuição, não faz mais essa retenção. Mas ninguém discutia, não sei se em Portugal teve isso, mas aqui no Brasil a discussão começou disso por conta da entrada em vigor da LGPD. Então, quando a lei geral, que é a GDPR da Europa, entrou aqui em vigor, a questão da lei de proteção de dados pessoais, aí começou a se questionar. Eu, não na universidade que eu estou hoje, que é a Universidade de Fortaleza, Unifor, mas já estive em outra, em que chegava a pedir basicamente o cartão de crédito, né, a frente e o verso do cartão de crédito para você comprovar a conta bancária que você estava indicando.
Mas eu que indiquei a conta bancária. Para que é que ele vai ter que... Se eu indiquei a conta bancária... Não, mas é para saber se a conta bancária que você indicou está correta e bate com a informação do cartão de crédito. Aí eu disse, quem é que garante qual é a cibersegurança que vai se dar? Quem é que garante que meus dados não vão ser divulgados se for para um sistema de armazenamento de nuvem? E aí pegou meu dado, meu cartão de crédito, é tudo. E inclusive alguns professores, inclusive quando eu ainda não era coordenador, mandava com um código de segurança. Você imagine, agência, dou de mão beijada os dados do cartão. Mas não, aqui não se discutia, aqui começou a ter essa discussão por conta da Lei de Proteção de Dados Pessoais, dados sensíveis e tudo. É um caminho sem volta e, de fato, que foi isso. Se alguém tiver aqui uma discussão, eu lembrei exatamente de um fato, de uma palestra de um professor de dados pessoais, e aí foi solicitada essa informação. Aí ele disse, eu não vou dar. Eu disse, professor, você não vai receber o pagamento. Ele, mas eu não vou passar, são meus dados pessoais. Eu disse, mas professor, você tem que receber o pagamento. Como é que a gente faz? Ele, mas eu não vou passar. Então, movimentou todo o financeiro, gestão, sei o quê. Aí disse, gente, acabou de entrar em vigor, a LGPD à época tinha acabado em 2018, 2019, que estava lendo aqui no Brasil, disse, esse professor deu uma aula de proteção de dados. Ele, na prática, está colocando que não vai passar. E aí, não, mas tem que... É regra da universidade, não dá. Vamos fazer aí a governança, o compliance aí da adequabilidade da LGPD para ver, de fato, como é que vai ser feito isso. Acabou que, como foi que resolveu? Ele tinha uma instituição que ele, enfim, ajudava, e ele disse, faça o depósito a essa instituição, faz tipo uma carta de cessão de crédito, e aí foi feito o depósito dos honorários da aula para essa instituição, mas por conta dessa questão aí dos dados pessoais. Aqui em Portugal, eu não tenho conhecimento, muito embora que não tenha assim uma noção exata da realidade das cláusulas contratuais nos contratos de trabalho celebrados entre os docentes e as instituições do ensino superior privado. A legislação que nós invocamos na nossa comunicação diz respeito aos professores do ensino superior público. Dito isso, estas polémicas em Portugal têm tido, apesar de tudo, algum impacto nas instituições. Há instituições cada vez mais sensíveis à questão dos dados e hoje em dia já admitem a entrega da declaração do IRS com campos rasurados, nomeadamente os campos que não têm interesse relativamente a dados patrimoniais, mais-valias, as despesas do agregado familiar, rasurar os rendimentos do cônjuge. Outras instituições ainda têm uma prática de não permitir que o docente, no fundo, rasure qualquer campo, o que, no fundo, coloca numa posição de ter que expor todos os dados seus, do seu cônjuge, dos seus filhos, e da sua situação patrimonial à instituição concreta. Ora, não era essa a finalidade do legislador. O legislador o que quis fazer nos anos 80 era apenas o seguinte, no fundo, quis proibir que os docentes exercessem, no fundo, uma profissão liberal ou que tivessem rendimentos conexos com a chamada prestação de serviços. No fundo, essa é a ideia, porque os docentes eram contratados em regime de tempo integral e a exclusividade era uma opção, mas essa opção implicava pagar mais de 1/3. Hoje em dia, o regime de regra de contratação é a exclusividade, e então mantém-se esta questão. As instituições pedem, já suspenderam, já retomaram, mas com práticas muito variadas, mas apesar de tudo, sem qualquer tipo de apoio na lei, mas há sempre o risco de, ao não entregar, podemos, no fundo, arcar com o processo disciplinar. Tá ótimo. Pessoal da organização, houve alguma pergunta assim pelo YouTube, alguma coisa assim do tipo? Chegou aqui até aqui. Nenhuma pergunta por enquanto. Ok. Alguém mais aqui da sala que se
quer discutir algum dos trabalhos? Tema que seja. Se não, antes aqui de passar, vou aqui para uns avisos, na verdade, né? O primeiro dia do evento é hoje, 24 de janeiro. Amanhã temos continuidade, na terça-feira, dia 25 de janeiro, 13h30, horário de Portugal, 10h30, horário do Brasil. Passa a parte da acreditação dos participantes aqui na plataforma Zoom. E aí, amanhã também teremos painéis temáticos, né? Hoje foi até o painel 4º, que foi simultâneo com esse nosso aqui, que é o 3º. E amanhã também teremos o 5º painel, que vai falar de Cybersecurity, Privacy and Data Protection, essa parte da revolução da tecnologia, com a investigadora Thalita Cardim, da Universidade de Valência, que vai moderar os trabalhos. Teremos também o painel 6 sobre Smart Contracts e Civil Law, quem vai também moderar os trabalhos, Cláudia Gonçalves, da Universidade de Salamanca. Então, eu convido a todos a também amanhã participar. De antemão, dizer que foi um prazer estar moderando aqui esse painel. Eu vou colocar aqui no chat, quem tiver interesse, o e-mail. Como eu tinha